No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, na tela do SCC SBT. O seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Efeito sanfona, você já ouviu falar? É caracterizado pela perda e reganho de peso. Entenda melhor com a médica doutora Heloíse Silvestre. Como acabar com o excesso de pele do abdômen após uma gestação ou uma perda significativa de peso? O médico cirurgião plástico Dr. Fernando Cooper responde pra gente. Vista cansada, também conhecida como presbiopia, uma dificuldade para enxergar de perto. Entenda mais com o médico oftalmologista Dr. Rafael Acamini. Confira com a doutora Paula Vieira, especialista em reprodução humana, como funciona o congelamento de óvulos. A técnica ajuda mulheres que desejam ter uma gestação tardia. Hérnia de disco, uma condição marcada por fortes dores, mas que pode ser tratada. É o que garante o cirurgião de coluna Dr. Danilo Lira Gianuzzi. Neurologia integrativa. Tratamentos convencionais e terapias alternativas têm diversos benefícios para a saúde. Quem explica é a neurologista doutora Karen Mitio Correia. Aprenda quais são os 4 pilares para a longevidade saudável da mulher moderna, com a médica ginecologista, obstetra e mastologista doutora Cláudia Leitão. Glaucoma, uma doença que pode causar a perda da visão e eventualmente cegueira se não for tratada a tempo. Saiba mais com o médico oftalmologista doutor Davi Araf. Veja quais são os sinais do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Entenda mais com a médica psiquiatra Jéssica Farto. Tudo isso você confere agora no Você Melhor na tela do SCC SBT. No tratamento da obesidade, muitas pessoas conseguem emagrecer. O problema é que pouco tempo depois voltam a ganhar peso. Por isso é importante que haja um acompanhamento médico, nutricional, psicológico e atividade física regular, segundo recomenda a doutora Heloíse Silvestre. Com muito prazer, hoje nós recebemos a doutora Heloíse Silvestre para conversarmos sobre o tratamento de obesidade. Doutora, seja muito bem-vinda e eu já vou começar com uma pergunta para você. É um problema emagrecer rápido? Bom dia, Isadora. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. O emagrecimento rápido ele é excelente para a saúde, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque ele tem um papel motivacional, ou seja, a pessoa que começa a emagrecer e vê resultado rápido, ela se motiva a continuar, ela acaba não desistindo do tratamento. Então é extremamente importante esse papel motivacional. E o outro motivo é que quanto mais rápido a gente emagrece, mais a gente evita de chegar naquele famoso efeito platô. Mas sim, o emagrecimento rápido ele pode ser perigoso para a saúde se ele for feito sem um acompanhamento profissional adequado, principalmente por conta das deficiências de nutrientes que irão surgir. Então a suplementação nutricional é extremamente importante durante o emagrecimento, e também porque quando nós queimamos gordura, nós acabamos liberando na circulação sanguínea vários metais tóxicos. Tudo que o nosso corpo armazena de agrotóxicos, poluentes que a gente entra em contato, ele armazena na gordura. E quando a gente queima essa gordura, esses metais pesados são liberados para a corrente sanguínea e o fígado tem que dar conta de fazer o processo de detoxificação. Então nós precisamos dar esse suporte com suplementação de nutrientes, de antioxidantes, para que o emagrecimento rápido tenha um papel saudável e não seja tão perigoso para a saúde. Excelente. Conta pra gente, doutora, quais são as medicações mais utilizadas no tratamento contra a obesidade. As principais medicações que nós temos hoje em dia, que são aprovadas para o tratamento de obesidade, são os análogos do GLP-1. A semaglutida, que é a mais conhecida como Ozempic, e a tirzepatida, conhecida como Mounjaro. Então, a semaglutida, ela já desbancou várias outras medicações antigas, porque ela chegou a uma perda de peso de até 15% durante o período de tratamento. E agora nós temos essa nova medicação, que é a tirzepatida, que foi aprovada recentemente pela Anvisa para uso aqui no Brasil. E essa medicação, Isadora, ela já chegou a atingir a faixa de perda de peso da cirurgia bariátrica. Ela entrega até 25% de perda de peso, que é justamente um resultado que a gente conseguia antes apenas com cirurgia bariátrica. Então foi uma grande revolução no tratamento da obesidade, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Mas e uma pergunta importante: essas medicações não prejudicam o fígado, o pâncreas?
Eu só queria reforçar antes que todas essas medicações, elas precisam de orientação, prescrição e acompanhamento médico, porque a automedicação, vocês já sabem que é muito perigosa, mas preciso falar aqui, né? O óbvio tem que ser dito. Precisamos de você. Então, assim, essas medicações, elas são extremamente seguras se usadas de forma adequada. Nós já temos vários estudos científicos mostrando que, por exemplo, no fígado e no pâncreas, ela exerce um papel protetor. Então, no fígado, a gente vai ter uma melhora do funcionamento desse órgão, principalmente por redução da inflamação e daquela gordura no fígado que a gente tem durante a obesidade. No pâncreas, ocorre uma regeneração das células do pâncreas que produzem lá a insulina. Então, ela acaba melhorando a função desse órgão. Por isso que, muitas vezes, no exame de sangue da amilase, que é um exame que muitos médicos pedem para ver como que está o funcionamento do pâncreas, esse exame ele vem aumentado. E as pessoas erroneamente confundem isso com pancreatite. A gente sabe que nos estudos isso é demonstrado, que não ocorre pancreatite com essas medicações, mas sim esse processo de melhora do funcionamento do pâncreas. Mas isso reforçando, eu estou falando de um tratamento em doses adequadas com acompanhamento médico. Quando a gente vai para uma dose inadequada, forma de uso incorreto, aí sim vários riscos podem acontecer. E agora outra pergunta para você. E se o paciente parar o tratamento, o peso vai voltar todo depois? Quase que 100% de certeza que sim. Porque o que a gente precisa entender, Isadora? A obesidade ela é uma doença crônica. Então, assim como qualquer outra doença, ela precisa de um tratamento contínuo, de longo prazo. Se a gente fosse falar, por exemplo, de pressão alta ou de diabetes, se a pessoa parar de tomar o medicamento para pressão, o que acontece? No outro dia a pressão está lá em cima, né? O remédio para diabetes é a mesma coisa, a pessoa para de tomar, a diabetes ela vai subir. Então, na obesidade, isso vai acontecer. Parou o tratamento sem uma estratégia de manutenção adequado, isso vai acabar tendo um reganho de todo o peso perdido e muitas vezes até mais. Então, se a gente tem uma estratégia de manutenção, a gente consegue evitar esse temido efeito sanfona. E é importante as pessoas entenderem que não é a medicação que causa o efeito sanfona. Esse é um mecanismo da própria doença. Se você emagrecer com dieta ou atividade física e interromper o tratamento, vai ter reganho de peso. Se emagrecer com cirurgia bariátrica e não tiver uma estratégia de manutenção, vai também ter todo esse reganho de peso. O corpo ele sempre tenta fazer a gente voltar no peso antigo. É como um mecanismo de sobrevivência. Quando a gente emagrece, o corpo ele pensa que, gente, a gente está correndo risco de vida porque eu estou perdendo toda a minha reserva de energia e de repente vai correr um risco de sobrevivência. E aí ele quer fazer voltar naquele peso antigo. Então precisa de um tratamento contínuo, de uma estratégia de manutenção e de um acompanhamento multiprofissional. E aí sim a gente consegue manter o peso no longo prazo. Excelente, doutora. Muito obrigada por suas contribuições aqui no Você Melhor. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, Isadora. E para você que está em casa, que quiser me acompanhar um pouco mais nas redes sociais, o meu Instagram é @DRA_EloiseSilvestre.médica. Lá eu compartilho muito mais conhecimento como esse, então me segue lá e já compartilha com seus amigos também. A abdominoplastia é uma técnica cirúrgica indicada para retirar o excesso de pele após uma gestação ou uma perda excessiva de peso. O médico cirurgião plástico, Dr. Fernando Cooper, explica o procedimento. Olá, Guimoreira! Olá, estimado telespectador que me acompanha aqui no programa Você Melhor. Frequentemente, pacientes que passaram por várias gestações ou que tenham um emagrecimento excessivo apresentam uma combinação de grande quantidade de pele na região abdominal e afastamento da musculatura do abdômen. Considerando a plástica abdominal, existem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração: a sobra de pele abdominal, a frouxidão muscular e a abertura do músculo, que é a famosa diástase, o excesso de gordura na região da cintura e do próprio abdômen. É analisando todos esses fatores que traçamos um plano cirúrgico individual para cada paciente, combinando a retirada desse excesso de pele, o fechamento e encurtamento muscular através da aplicatura ou costura muscular e graus variados de lipoaspiração, podendo ser essa última localizado prioritariamente no abdômen, mas também se estendendo para uma lipoaspiração de contorno corporal, onde atingiremos então áreas como coxas, culotes, flancos, dorso, região do sutiã e até mesmo os braços e axilas. É frequente utilizarmos também essa gordura lipoaspirada para enxertia glútea, isto é, infiltrar essa gordura da própria paciente com o objetivo de aumentar o volume glúteo e melhorar também seu contorno.
É comum injetarmos, em média, de 200 a 350 ml por glúteo. Após a abdominoplastia, a paciente precisará adotar uma postura curvada nos primeiros 7 dias, para que a cicatrização ocorra da melhor forma possível, sem maiores tensões na linha de sutura. Deverá também caminhar a cada 3 horas para a prevenção de trombose. Sempre orientamos também uma ingestão de pelo menos 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia. A alimentação leve na primeira semana, evitando gordura, fritura e comida pesada, também faz parte das orientações. E com aproximadamente 2 a 3 semanas, a paciente já está retomando a rotina normal do dia a dia. Espero que tenha aproveitado esse nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. Com o processo de envelhecimento natural dos olhos, pode ocorrer a chamada vista cansada, é a presbiopia. Normalmente, essa dificuldade de enxergar de perto começa a partir dos 40 anos. O tratamento inclui o uso de lentes de contato, óculos e até cirurgia, segundo explica o médico oftalmologista Dr. Rafael Acamini. Olá, Gui Moreira. Olá para vocês que também me acompanham aqui. Você tem mais de 40 anos e está com dificuldade para ver de perto? Vamos falar hoje sobre a vista cansada, também conhecido como presbiopia. Devido ao processo de envelhecimento natural do nosso olho, desenvolvemos uma maior dificuldade para enxergar de perto, que se inicia ao redor de 40 anos e vai se agravando com o aumento da idade. Nessa fase, uma das principais queixas dos pacientes é o fato de ter que afastar o celular do rosto para poder enxergar. O tratamento da vista cansada inclui o óculos ou lentes de contato. Para quem não gosta do uso de óculos, a cirurgia de troca do cristalino, também chamada de facorefrativa, é uma opção. Nesse procedimento, realizamos a remoção do cristalino ou catarata, caso o paciente já tenha doença, e implantamos uma lente dentro do olho, com tecnologia que permite a visão nítida para longe, como por exemplo, dirigir, e para perto, como no uso de celular ou leitura de livros. O procedimento leva apenas de 10 a 15 minutos. É indolor e definitivo, ou seja, não é necessário a troca da lente implantada, ela dura para sempre. Além disso, o paciente consegue chegar para perto sem a necessidade de direcionar os olhos para baixo, como acontece com os óculos multifocais. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato por telefone ou através do Instagram. Por hoje, nossa conversa termina aqui. Um abraço e até o próximo encontro. O congelamento de óvulos é uma técnica recomendada para mulheres que pretendem ter filhos acima dos 30 anos ou para aquelas que possuem alguma doença que pode levar à menopausa precoce. A médica doutora Paula Vieira, especialista em reprodução humana, explica o procedimento. Vamos ver. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre um tema tão importante como esse. Doutora, para quem é indicado o congelamento de óvulos? O congelamento de óvulos, Gui, ele é indicado para toda mulher que vai atrasar esse projeto de ser mãe. E o que é atrasar a maternidade? É engravidar após os 30, 35 anos de idade. Então, toda mulher que está nesse projeto de engravidar nessas faixas etárias deve pensar num congelamento de óvulos. Inclusive, doutora, mulheres cada vez mais velhas também, a partir dos 40, 45, foi o caso aí de uma atriz famosa que engravidou após essa idade, né? Exatamente. O congelamento de óvulos, ele vai permitir que a mulher engravide numa idade mais tardia. E por que é importante realizar esse procedimento aí de congelamento dos óvulos? O congelamento de óvulos, ele é muito importante para a mulher porque ele vai permitir que ela engravide numa idade mais tarde, né? A gente sabe que as mulheres, elas diminuem a fertilidade com o tempo. A fertilidade feminina está diretamente relacionada à idade. Para você ter uma noção, a fertilidade da mulher, ela cai em torno de 50% após os 35 anos de idade e até 75% após os 40 anos de idade, o que é uma queda muito expressiva. Então, o congelamento de óvulos permite que a mulher engravide numa idade mais tardia com uma melhor taxa de gravidez.
Agora, com relação aí à qualidade dos óvulos, se ela não congela, futuramente pode ter problema aí com o feto, com a formação? Perfeito, muito boa pergunta, Gui. Exatamente isso, né? O óvulo mais jovem, ele faz com que esse embrião tenha uma melhor qualidade e uma menor taxa de malformações. Então, a mulher que congela o óvulo, ela pode engravidar numa idade mais tardia. Além de ter uma maior taxa de gravidez, ela vai ter uma menor taxa de malformação. Doutora, a gente sabe que tem aumentado, né, a busca, a procura aí por esse tipo de procedimento. Existe uma explicação para isso? Sim, existe sim, Gui. Além de ter aumentado, né, a divulgação das técnicas de reprodução humana, mudou muito, né? Teve uma mudança sociocultural do papel da mulher na sociedade. Antigamente, a mulher engravidava entre os 20 e 30 anos de idade, que era o auge da nossa fertilidade. Agora, a mulher nessa idade, ela está naquela busca profissional, está estudando, está com outros planos, viajando, que não incluem a maternidade. Por isso, hoje, as mulheres estão recorrendo mais a essas técnicas de reprodução assistida. Agora, homem também pode fazer? Isso mesmo. Os homens também podem congelar o sêmen, principalmente quando eles têm alguma doença oncológica ou vão passar por algum tratamento que podem depletar a concentração de espermatozoides. E eles podem fazer isso também para preservar a fertilidade com a idade, mas o homem só vai sentir mais essa queda na produção de espermatozoides a partir dos 50, 55 anos de idade. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Esclareceu várias dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, falando de assunto tão importante para a sociedade de hoje. Uma cirurgia pode ser a melhor indicação para resolver o incômodo da hérnia de disco. A condição provoca dores no pescoço, nos braços, ombros e dormência ou formigamento nos braços ou mãos. O cirurgião de coluna, Dr. Danilo Lira Gianuzzi, revela como funciona o tratamento. Acompanhe. Olá, Gui Moreira. Olá, querido telespectador que me acompanha aqui no programa Você Melhor. O assunto da nossa conversa de hoje é a hérnia cervical ou a hérnia de disco cervical. Dores e sintomas causados por uma hérnia de disco são problemas comuns para alguns adultos. A coluna vertebral ela é composta de muitas estruturas anatômicas diferentes, entre elas incluindo músculos, ossos, ligamentos e articulações. Cada uma dessas estruturas tem terminações nervosas que podem detectar a agressão e ocorrer o estímulo doloroso. Os tecidos entre os ossos da coluna são denominados discos intervertebrais, uma composição de um centro macio semelhante a um gel e um revestimento externo rígido. O disco intervertebral cria uma junta entre cada um dos seus ossos da coluna, permitindo o movimento entre eles. Quando o revestimento externo de um disco se rompe, seu centro pode passar pela essa abertura, criando uma hérnia de disco e comprimindo os nervos. À medida que envelhecemos, os discos em nossas colunas podem perder sua flexibilidade e elasticidade. Os ligamentos em torno dos discos se tornam mais frágeis e se rompem com maior facilidade. Quando ocorre uma hérnia de disco, a mesma pode pressionar os nervos espinhais próximos ou pressionar a medula espinhal, causando dores insuportáveis. Alguns desses sintomas podem indicar um problema mais sério. Há também episódios lombares prévios de dor localizada, que se apresenta nas costas e continua pela perna em que está o nervo afetado. Normalmente, as dores descritas são como profunda e pronunciada, muitas vezes piorando ao passo em que percorre a perna afetada. A dor de uma hérnia de disco pode ocorrer de forma súbita ou ser anunciada por uma sensação de rasgo ou estalo na coluna. O diagnóstico de uma hérnia de disco começa com o exame físico completo da coluna vertebral, braços e extremidades inferiores. Um diagnóstico preciso é fundamental para um tratamento adequado. Consulte seu médico. Um grande abraço e até a próxima. Os tratamentos avançados da medicina ocidental, aliados com as técnicas milenares chinesas, podem oferecer um caminho para uma saúde mais completa e personalizada, respeitando a individualidade de cada paciente e promovendo a autocura. Entenda melhor com a médica neurologista e acupunturista Karen Mitio Correia. Olá, Gui Moreira. Olá também para você de casa. A neurologia integrativa combina tratamentos convencionais com o uso de medicamentos modernos e técnicas cirúrgicas avançadas, com as terapias alternativas, como a acupuntura, a fitoterapia e a dietoterapia.
Enquanto a medicina ocidental é eficaz em muitas situações, ela pode ter efeitos colaterais. Já a medicina chinesa, com suas práticas milenares, é capaz de complementar os tratamentos convencionais, reduzindo esses efeitos adversos e melhorando a qualidade de vida. Na neurologia integrativa, o paciente é visto de forma holística. Isso significa que não tratamos apenas os sintomas, mas consideramos o indivíduo como um todo, corpo, mente e espírito. A neurologia integrativa é uma abordagem equilibrada que valoriza tanto a medicina convencional quanto as terapias alternativas. Ela oferece um caminho para uma saúde mais completa e personalizada, respeitando a individualidade de cada paciente e promovendo a autocura. Hoje a nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Casa, trabalho, marido e filhos, com tantos afazeres, sobra pouco tempo para as mulheres cuidarem de si mesmas. Mas como envelhecer sem buscar dietas e tratamentos milagrosos? Aprenda quais são os 4 pilares para a longevidade saudável da mulher moderna, com a médica ginecologista, obstetra e mastologista, doutora Cláudia Leitão. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Bom dia a você aí de casa. Hoje eu vim falar um tema super importante para vocês. É um prazer muito grande estar aqui contribuindo num programa tão especial a respeito da saúde feminina. Doutora, conta pra gente quais os desafios da mulher moderna, para cuidar da saúde agora na atualidade. Bom, a mulher moderna, a mulher do século XXI, eu falo que ela é uma mulher multitarefas, porque ela precisa trabalhar fora ao mesmo tempo que ela tem que cuidar da casa, da família, dos filhos, do marido, do pet, às vezes até mesmo do pai ou da mãe, sobrando muito pouco tempo para ela cuidar de si mesma. Dessa maneira, ela acaba negligenciando a sua saúde e o seu autocuidado. Doutora, quais os riscos que a rotina da mulher moderna pode oferecer para a saúde? A mulher moderna, ela tem muito pouco tempo para cuidar de si mesma, então ela vai buscar alternativas que dão resultados mais rápidos. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer infusões de vitaminas e sais minerais, porque ela não tem tempo de fazer uma nutrição balanceada e adequada. Ela vai se automedicar para dormir, para emagrecer. Ela vai fazer dietas mirabolantes, jejum intermitente, sem acompanhamento médico ou nutricional. Ela vai fazer implantes hormonais não regulamentados pelos órgãos competentes para ganhar massa muscular de maneira mais rápida, sem precisar ir à academia. Muitas vezes vai buscar procedimentos estéticos desnecessários e por pessoas não habilitadas, buscando uma perfeição, um corpo perfeito, que a gente sabe que não existe. Inclusive, completando, Gui, cada vez mais eu pego pacientes no consultório vindos com alterações renais, hormonais, hepáticas, oriundas desses tratamentos indiscriminados que elas estão fazendo por aí. Doutora, e de que forma a busca pelo corpo perfeito impacta aí na saúde da mulher? Sabidamente, as mulheres são mais depressivas e ansiosas do que os homens. Isso se deve ao fato delas apresentarem uma maior oscilação hormonal. A gente tem cerca de 20% de mulheres com quadros de ansiedade e depressão contra 12% dos homens, é praticamente o dobro. Isso tem se agravado a cada ano em virtude de uma jornada de trabalho exaustiva, um mercado de trabalho muito competitivo, levando muitas dessas pacientes à síndrome de burnout, a pandemia e o que é mais importante atualmente, as redes sociais, que passam uma imagem de corpos perfeitos, pessoas sempre felizes, sorridentes e arrumadas. Isso faz com que a mulher do outro lado da tela tenha uma baixa autoestima e, consequentemente, agravando ou desencadeando quadros de ansiedade e depressão. Doutora, agora completa pra gente quais são os principais pilares, pra gente manter aí uma vida saudável. O mundo está envelhecendo, o mundo todo está envelhecendo e, em particular, a América Latina é o lugar que mais está envelhecendo no planeta. Para vocês terem ideia, no Brasil, em 2050, nós teremos o dobro de pacientes idosos que nós temos na atualidade. Seremos quase 25% da população. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, envelhecer é inevitável para todos nós. Você quer envelhecer bem ou você quer envelhecer mal? Se você quiser envelhecer bem, você precisa mudar os seus hábitos de vida. E essa mudança, ela tem que ser permanente, ela não pode ser temporária. Para isso, você deve focar nos 4 pilares da longevidade saudável, que é uma hidratação adequada, um sono de qualidade, praticar atividade física e ingerir alimentos saudáveis.
Todos os congressos que eu tenho ido de ginecologia e oncologia que eu tenho participado desse ano focam na longevidade saudável. Para que você viva mais e melhor, você tem que focar nos 4 pilares da longevidade saudável. Olha, realmente, a gente sabe que a longevidade saudável é aí a nova tendência para o futuro, né, doutora? Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço e eu fico muito feliz de estar participando, trazendo informação de qualidade para todos vocês. O glaucoma é uma doença que normalmente não apresenta sintomas. Por conta disso, as visitas ao oftalmologista são cruciais para a identificação precoce do problema, que pode causar a perda da visão e, eventualmente, a cegueira. O alerta é do médico oftalmologista Dr. Davi Araf. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre o glaucoma. É uma doença ocular que pode causar perda de visão e eventualmente até mesmo a cegueira, se não for tratada a tempo. Ela é causada principalmente pelo aumento da pressão ocular, que danifica o nervo óptico, responsável por enviar as imagens que vemos para o cérebro. Alguns pontos importantes para entender melhor o glaucoma. Pressão intraocular elevada. Normalmente, o líquido dentro do olho, que é o humor aquoso, ele flui livremente quando essa drenagem é bloqueada, a pressão dentro do olho aumenta, danificando então o nervo óptico. No início, o glaucoma geralmente não apresenta sintomas, o que torna as visitas regulares ao oftalmologista cruciais para a detecção precoce. Com o tempo, a visão periférica pode diminuir, levando a uma visão em túnel. Os fatores de risco são a idade avançada, o histórico familiar de glaucoma, pressão intraocular elevada, miopia, diabetes, hipertensão e uso prolongado de corticosteroides. No diagnóstico, o exame oftalmológico completo é importante, incluindo a medição da pressão intraocular, o exame do nervo óptico e o teste de campo visual. Em relação ao tratamento, o objetivo é reduzir a pressão intraocular para prevenir os danos ao nervo óptico. Isso pode ser feito com colírios, que reduzem a produção de líquido ou aumentam a drenagem do líquido do olho, medicamentos orais, em alguns casos para complementar a ação dos colírios, e até mesmo a cirurgia em casos mais graves ou quando os medicamentos não são suficientes. Não há maneira de prevenir o glaucoma, mas exames regulares podem ajudar a detectá-lo precocemente. Pessoas com fatores de risco devem fazer exames oftalmológicos mais frequentes. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Uma disfunção neurocomportamental que costuma surgir na infância e pode persistir na fase adulta. O distúrbio geralmente afeta o processo de aprendizagem, a vida social e profissional. O diagnóstico é feito por meio de uma avaliação clínica. Veja quais são os sinais do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade com a médica psiquiatra Jéssica Farto. Bom dia, Gui Moreira, e bom dia para você que nos assiste. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma síndrome composta basicamente por desatenção, hiperatividade e impulsividade, com sintomas iniciados geralmente no início da fase escolar. Há uma dificuldade em manter a atenção em trabalhos difíceis, repetitivos, com facilidade em se distrair, além de ter hiperfoco em atividades que gosta. Já a hiperatividade está relacionada a uma sensação de inquietude, com dificuldade em manter parado e tendo excesso de movimentos repetitivos de mãos e pés, por exemplo. É importante ressaltar que a hiperatividade é mais frequente nas crianças do que nos adultos. E por fim, a impulsividade está relacionada a uma dificuldade de esperar, associada ao agir sem pensar. Existem 3 principais tipos de TDAH: o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo e impulsivo e, por fim, o combinado. O diagnóstico do TDAH é feito por meio de uma avaliação com um profissional médico capacitado, em que será avaliado se os sintomas iniciaram antes dos 12 anos de idade, se estão presentes em pelo menos 2 contextos diferentes, como em casa e na escola, se há problemas evidentes na vida da pessoa, entre outros aspectos importantes. Alguns testes que podem auxiliar no diagnóstico são o SNAP-4 e o ASRS-18. O tratamento é feito com o uso de psicoestimulantes, como a conhecida Ritalina e o famoso Venvance, além de outros fármacos não estimulantes e terapias comportamentais. Não podemos esquecer de descartar outras doenças que podem ter algum sintoma semelhante, como nos casos de ansiedade e depressão. Então, procure um especialista para o diagnóstico correto e assim ter uma qualidade de vida melhor. Fico à disposição para tirar dúvidas e espero você no meu Instagram, doutora.jessicafartopsique. Até o próximo programa, um beijo!
Você Melhor SC de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!